Essa semana, São Paulo passou por mais uma dessas tempestades que acaba com tudo. Blackout, luz desligada, geladeira desligada, alimento estragando, comércio foi pra bosta. São Paulo simplesmente parou por conta de um temporal. E na mesma semana a gente teve também a passagem do furacão Milton lá nos Estados Unidos. Mas qual que é o problema disso? Tá todo mundo comentando, né, que como é que pode um furacão passar pelos Estados Unidos e causar menos estragos do que uma tempestade que não foi um furacão, que passou por São Paulo e basicamente acabou com a cidade. Tá, vamos lá, não é que exatamente tenha acabado com São Paulo, mas os estragos principalmente relacionados com falta de energia depois da passagem dessa tempestade foi muito mais intenso do que os problemas causados após a passagem do furacão lá nos Estados Unidos. E nesse vídeo aqui a gente vai discutir um dos principais fatores do porquê que a resiliência das cidades brasileiras não são tão grandes quanto em outros países às mudanças climáticas que estão acontecendo e vão acontecer essas catástrofes de formas mais frequentes e mais intensas. E obviamente uma das coisas que a gente precisa discutir é a atuação de uma das empresas de energia, né, uma empresa privada que cuida da distribuição de energia na capital de São Paulo. E se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal, bem-vindo ou bem-vinda ao Guia da Floresta e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a privatização e o problema disso no meio ambiente. Vamos fazer então um resumo do que aconteceu e do que está acontecendo ainda em São Paulo e o que pode acontecer hoje, porque eu estou gravando no dia 18 aqui e hoje tem previsão para chuva, tá? Para tempestade lá. E se a Enel lá não fez o que deveria ter feito em tanto tempo, talvez não tenha dado tempo dela fazer e vai acontecer tudo de novo, tá? Mas enfim. São Paulo teve uma chuva gigantesca. Não foi tão forte quanto um furacão, quanto o Milton que passou lá nos Estados Unidos, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que você pode conferir, tá aparecendo no card aqui, que eu fiz um vídeo falando do porquê que esse poderia ser um dos piores tornados, piores furacões, né, que iria passar quando eu fiz o vídeo nos Estados Unidos. Mas enfim, em São Paulo a gente teve essa tempestade e basicamente acabou a energia, tá? São Paulo tem um sistema ali radial de distribuição de energia, que se perde energia num ponto, outros pontos também vão pegar, vão ficar sem energia, mas o que importa é o quê? São Paulo teve a sua privatização da companhia que cuida da energia e desde então, esse é o segundo evento, né, em que se teve uma tempestade muito forte. A cidade ficou num apagão e, além disso, a empresa demorou para conter o apagão, porque é normal que isso aconteça numa situação de clima extremo, né? Não tem como evitar, quer dizer, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, que até tem algumas formas da gente evitar isso, mas na maioria das vezes não tem como evitar que algumas partes ali da cidade entrem nesse problema de apagão, né? Só que além disso acontecer, a empresa demorou muito para correr atrás, ainda tem pessoas lá que estão sem energia, e tinha até denúncias, né? Helicópteros ali das empresas de TV passando por cima dos pátios ali dos estacionamentos da Enel e mostrando que tinha caminhões parados, enquanto tinha um monte de árvore, por exemplo, precisando ser cortada. E aí começamos com uma questão. A gente tem uma empresa fazendo a gestão da energia. Quando acontece uma crise climática, foi ótimo, uma crise climática, ela também é responsável para mitigar os danos, ou seja, tentar prevenir os estragos que vão acontecer e evitar que eles aconteçam, e quando eles acontecerem, fazerem o mais rápido possível a contenção desses danos, né? Religar as coisas. Agora, o que acontece? Vamos começar por partes, tá? Uma das grandes questões que eu vi que me motivou a fazer esse vídeo, tá? Um dos motivos também do porquê que um engenheiro florestal tá falando sobre isso, é que muitas árvores caíram em cima dos postos de energia. E aí essas árvores precisam ser cortadas para liberar o trânsito, para tirar de cima de casa, né, para que a cidade volte a funcionar. Só que como algumas ou a maioria dessas árvores caíram e se enrolaram ali na fiação elétrica, a empresa de energia precisa vir primeiro para liberar para isolar ela energeticamente falando ali, para depois a prefeitura vir e podar as árvores e tirar elas dos caminhos. Só que aí a Enel tá com esse problema de pessoal, não tem gente suficiente, acabou, não sei se for corpo mole, não sei o que foi, que ela demorou para fazer. Então tinha um monte de árvore ainda em cima dos fios de energia elétrica e a prefeitura não conseguiu ir lá e tirar. Aí eu vi um monte de gente falando, principalmente nas redes sociais aí de vídeos curtos e tudo mais, que se o problema é esse, então a solução é cortar as árvores, diminuir o número de árvores que a gente tem dentro das cidades. Mano, isso não faz... Olha, eu não consigo nem fazer uma analogia a isso, tá? Mas as pessoas acham que realmente
O problema de tudo isso que está acontecendo, na verdade, a solução para esse problema é diminuir o número de árvores. Cara, olha a merda que a gente está passando no mundo por conta de devastação do meio ambiente, problema de aquecimento, crise climáticas, agora sim. E as pessoas acham que a solução é tirar as árvores, é pra gente ver que é o poste mijando no cachorro, realmente. A empresa tá lá, lucrando horrores, prestando um serviço chechelento, provavelmente, com certeza, tem muita gente dentro do governo que tá ali mal comungado com esse lobby, que tá ganhando em cima disso também, deixando ela fazer desse jeito, e as pessoas acham que a solução é cortar as árvores. Olha, mas tá, vamos lá então, vamos começar por partes. Quem são os culpados? Olha aqui em cima, bichinha bonitinha, um Solanum diploconus, um tomatinho silvestre. Isso daqui dá um tomatinho bem gostoso, viu, galera? É uma planta meio rara aí de você encontrar, porque ela precisa estar nessa sombrinha para crescer, e ela dá um tomatinho. Não chega a ficar tão vermelhinho, também não é tão grande, mas é bem saboroso e é nativo brasileiro, tá? Uma punk maravilhosa que tá aqui toda formosa. Mas enfim, quem são os culpados disso? Vamos começar a listar aqui. Pode começar a tacar pedra aí nos comentários, que eu vou parar de ficar restringindo as pessoas, porque talvez isso até levante o ibope aí dos vídeos e mais pessoas recebam, tá? Mas assim, é o Bolsonaro que, no governo Bolsonaro, que se permitiu que essa empresa entrasse aí no governo, né, entrasse em atividade, pegasse a privatização, ou até mesmo no governo dele que a gente teve uma privatização massiva dessa e de outras áreas dos serviços públicos. Calma. É o governo Lula que está deixando isso acontecer, porque, tá, beleza, começou num governo bem privatizador, né, e agora a gente tem um governo mais de esquerda. Isso não quer dizer que é um governo comunista, que é um governo, né, enfim, ele só flerta com algumas ideias ali da esquerda. É culpa dele estar deixando isso acontecer? Que tá ganhando em cima disso? Calma. O que mais? É culpa da empresa? Ai, caralho, peraí. Eu tô meio perdido. Eu acho que é pra cá. É culpa da empresa que tá lucrando em cima do pobre trabalhador, do que tá pegando o imposto, que não tá fazendo nada para resolver isso? Cheguei num rio aqui, não era aqui que eu queria ir não. Vou ter que voltar e procurar um lugar para ir, porque não é aqui não. É culpa de todo mundo, tá? É culpa também sua, minha, de permitir que esses fela das putas façam isso, tá? Porque assim, vamos lá, empresa. A empresa por si só, se a gente fosse ver no papel ali, né, bonitinho, a empresa, cara, ela tem que seguir uma norma, né? O governo vai lá, escreve uma norma, fala, olha, você até pode ganhar dinheiro em cima da distribuição. Ô, avião. Você até pode ganhar dinheiro em cima da distribuição e da produção de energia aqui para o Brasil e tudo mais, só que você tem que seguir essas normas. E se você não seguir essas normas, você vai tomar uma multa, vai acontecer isso, aquilo, outro, e você, né, vai ter seus problemas aí se você não prestar um serviço de qualidade, se você for omissa e tudo mais, tá? Essa é uma questão. Eu acho que eu tô novamente no lugar errado. Vamos continuar andando aqui, vai. Vamos ver o que a gente acha aqui. Acho que logo a gente tá num parque dentro de uma cidade, se a gente se perder, logo a gente andar reto e encontra uma rua aí no meio, tá? Mas enfim. Ali tá a trilha que eu tava. Me perdendo já. Só que o que acontece? A gente viu, por exemplo, que essa empresa está devendo bastante em multas, né, para o governo da cidade ali de São Paulo. Ela não pagou a maioria das multas e ela vai tomar mais multas. Quizá talvez até tenha tomado algumas multas por conta da omissão dos trabalhos, do serviço que ela deixou de prestar agora nessa pós-tempestade aí, né? Só que, você que é de São Paulo que está assistindo aqui o vídeo, você vê a cor desse dinheiro que a prefeitura recebe com a multa? Para onde que vai essa multa? Eu acho que essa é uma grande questão, tá? O papel ali, né, o documento que regulariza a forma com que essa empresa explora a produção e distribuição de energia na cidade é muito falho. Ele é muito vago, ele é antigo. Ele principalmente não leva em consideração que a gente está entrando agora nas crises climáticas e ela precisa de ter algumas coisas a mais, né? Então, por exemplo, principalmente se tocar aqui, vai ter mais tempestade, elas vão ser mais intensas e a empresa precisa investir na infraestrutura da cidade para que não aconteça isso toda em qualquer chuva que caia. Além disso, para que caso aconteça, ela seja rápida em arrumar isso, né? Então falta isso ali nos contratos e eu acredito que falta
direcionamento mais útil das multas. Então, por exemplo, duas formas de fazer isso melhor, na minha opinião, óbvio, de merda. A multa não deveria ser necessariamente o dinheiro que a empresa tira do bolso e dá para a prefeitura. Então, por exemplo, a cada 1 hora que a pessoa ficar sem energia na casa dela, ela vai poder ficar 3 horas sem pagar, digamos assim, tá? Porque eu sei que atualmente, se você fica sem energia por conta disso, você não precisa pagar esse tempo, obviamente, que você, né, não conseguiu usar suas coisas. Vai ter um abatimento daquele tempo no seu uso, né, de energia. Só que isso não é o suficiente. A empresa ela precisa tomar no rabo. E como é que ela tomaria no rabo? Dessa forma. Tipo assim, se você ficou 2 dias para religar minha energia, eu perdi uma máquina de lavar porque ficou ligando e desligando, eu perdi meu alimento, eu perdi dias de trabalho, eu, sei lá, precisei descer de escada 20 andares porque eu não tinha como usar o elevador, e aí eu perdi o ônibus, aí eu perdi o dia de trabalho, daí eu fiquei com problema psicológico, tive ansiedade, um monte de coisa pode acontecer, tá? E a empresa precisa tomar no rabo para não deixar isso acontecer, tá? Então, na minha opinião, essa seria uma delas. Não precisa pagar uma multa de 500 milhões, para 500 mil, para a cidade de São Paulo, mas se você deixar a população, né, 3 horas, 4 horas, 2 dias sem energia, faz isso 5 vezes do que a pessoa não vai precisar pagar de energia, tá? Você vai multiplicar esse tempo, você vai fazer ali uma regrinha de 3 safada, e aí a pessoa vai ser abatida na próxima conta de energia daquela pessoa. Talvez assim seja uma coisa boa. Só que isso também me dá um pouco de medo, de tipo assim, essa é uma empresa privada, lá da Itália, tá? Às vezes a pessoa que está no comando hoje, ela já sugou o suficiente para não precisar trabalhar nunca mais. Né? Isso acontece em muitas empresas. A pessoa já roubou, já trabalhou mal, já lesou muita pessoa para que ela acumule tanto capital que ela não precise mais trabalhar para o resto da vida dela. Então, para ela, que se foda. Ela deixa a empresa ir à falência, ela não paga ninguém, ela não, sabe, decreta ali falência, ela some do mundo e ela tá com a grana dela. Tá? Isso pode acontecer, então talvez isso não seja a melhor coisa. Uma outra forma, então, que eu acho que seria até mais útil, seria assim: como que a gente faz para evitar ou para diminuir a derrubada de postes e árvore cair em cima de energia dentro da cidade no meio de um temporal? Colocando energia subterrânea, fios de energia debaixo da terra. Aqui em Curitiba a gente tem um bairro só que eu sei que tem isso, e é na frente de um condomínio de luxo, porque justamente é muito caro, só que fica tudo muito mais bonito, né? Você não vê aquele amanharamento, aquela coisa horrorosa, um monte de fio em cima dos cabos, que é feio demais. Além disso, fica tudo mais organizado e mais protegido no caso de uma tempestade como essa. Só que é muito caro, ainda mais num lugar que já está construído. Em São Paulo, por exemplo, que é tudo uma zona, que está tudo crescendo em cima de tudo, para você cavar o concreto, né, o asfalto, e colocar tudo aquele bando de cabo debaixo da terra, cara, é muito caro. Só que aí cabe ao contrato que o poder público vai desenvolver ali e falar para a empresa: olha, por ano você precisa construir, né, ou botar debaixo da terra tantos quilômetros de cabo. E se você fizer isso e aquilo, você vai tomar uma multa, e esse dinheiro da multa é aumentar, na verdade, né, essa penalidade é aumentar a quilometragem de cabos subterrâneos que você vai ter que colocar por ano. Então, ao invés da empresa simplesmente tirar do bolso 500 mil e dar para a prefeitura, que a gente nem sabe para onde vai parar isso, ela tem que investir 500 mil reais em cabos subterrâneos. Tá? E assim, o ser humano consegue atrapalhar tudo, né? Porque aí pode muito bem um prefeito, alguma coisa do tipo, pegar e usar e falar assim: tá bom, você vai tomar a multa, só que aí o lugar que você vai simplesmente colocar os cabos subterrâneos vai ser lá perto do meu bairro. Isso pode acontecer muito bem, tá ligado? Já tô esperando que na frente do condomínio de luxo, lá não sei da onde, tenha cabos subterrâneos. Pô, espera a próxima tempestade, que aí a empresa vai ter que fazer isso em algum lugar, a gente direciona para que a empresa faça isso lá. Então tem que ser muito bem feito, né? Tem que ter um estudo muito bem feito aí de onde começar por esse cabeamento subterrâneo aí. O que você, como engenheiro florestal que fala de botânica e conservação, tem para dar de pitaco nessa discussão sobre a privatização das coisas? Inclusive, olha o IP que bonito. IPzinho! Tá, para quem não sabe, tá, IPs, a maioria dos IPs, quase todos,
tem folhas palmadas, ou seja, isso daqui tudo é uma folha composta, né? Tudo isso daqui é uma folha, cada pedaço desse daqui é um folíolo que estão dispostos em formato de palminha, né? Então são folhas compostas, opostas, porque oposta a uma aqui já sai outra folha, que no caso provavelmente caiu, era para ter uma folha saindo daqui, e ela tem pelugenzinhas e a cor da parte de baixo e de cima é a mesma. Então, provavelmente um ipê rosa. Como eu acabei de demonstrar para vocês, eu falo muito de botânica aqui, tá? Só que o que eu estudei durante toda a minha passagem na academia foi o manejo de áreas protegidas. Como criar um parque, como gerir um parque e outras categorias de áreas protegidas de uma forma que ela consiga atingir o seu objetivo de criação, ou seja, conservar as coisas, né? Ajudar na preservação do meio ambiente, mas não fuder com a nossa sociedade de uma forma, tipo assim, eu concordo que a gente tem que fechar tudo, tirar o ser humano, parar com a soja e tudo mais, só que a gente precisa de comer. A gente precisa continuar com a nossa sociedade que tem um nível de consumo muito intenso e a gente não consegue mudar tudo de uma vez, tá? Então, o objetivo das pessoas que estudam o manejo dessas áreas protegidas é como fazer a implementação delas de uma forma viável, tá? Sem demagogismo, sem emoção. Como que a gente implementa uma área dessa sem que, por exemplo, um grande produtor de soja te pegue na esquina e te dê um... Enfim, acho que vocês entenderam, né? E uma das grandes discussões que a gente tem na área de manejo de UCs é a parceria público-privada. Por exemplo, se você for lá no Parque das Cataratas do Iguaçu, que é um parque que eu sou apaixonado, a gente tem um exemplo não muito bom de como que se privatiza um parque. Porque, se você não sabe, é o parque, é o segundo, sei lá, o parque mais antigo do Brasil. Acho que o primeiro é o de Itatiaia, lá na Serra dos Órgãos, naquela região ali. E, nossa, caiu uma puta árvore aqui, velho. Meu Deus, olha isso. Baguadejá. Vou passar aqui por baixo. Eu queria só ver porque, olha só, vem uns ciclistas ali, vem uma galera fazendo downhill de bike aqui a milhão. E, cara, é cheio de morrote aqui, não tem como você frear muito bem, porque a galera desce a milhão. Inclusive, até eu mesmo fico com medo de tomar aqui uma baicada nas minhas costas. O cara vai dar de cabeça nisso aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Lá o Parque do Iguaçu não é um bom exemplo de privatização das coisas, porque você privatizou a entrada das pessoas no parque. E isso é um problema, porque o parque em si, ele não tem que ser lucrativo diretamente. O parque e a conservação, assim como a educação, não tem que ser lucrativo por si só. Isso é um problema da nossa sociedade atual, extremamente capitalista e consumista, em que a gente tem que tentar gerar lucro em tudo, sendo que existem coisas, existem, né, estratégias da nossa sociedade que a gente consegue gerar um tipo de... Beleza? Ali uma árvore. Caiu? Você veio por ali, por baixo? Não deu pra passar. Nossa, cara, tava um negócio... Eu também assustei, se vi alguém de bike descendo, correndo do jeito que a galera vai. Ponte nova, né? Aqui ficou filezinha. Então agora tem um lá. E vai ser difícil de cortar aquilo lá, hein? Vai ter que ser. Enfim, galera, gravar no meio natural é assim, às vezes a gente encontra as pessoas e que bom que a maioria das pessoas que eu encontro aqui são todas simpáticas. Até perdi a linha da ração que eu tava falando. Lembrei. As pessoas esquecem que um bem, às vezes, da nossa sociedade, um serviço que a sociedade presta para a sua população, nem sempre precisa gerar lucro direto, não precisa ser autossustentável economicamente falando. Por quê? Eles geram lucros de maneira indireta. Uma biblioteca pública. Como que você cobra pelos livros? Como que uma prefeitura vai falar assim, não, para você, populador, para você, pessoa de uma cidade que quer ir lá pegar um livro para ler na biblioteca, para, por exemplo, sei lá, fazer um PIBIC, fazer alguma produção científica, você vai ter que pagar por isso. Cara, ela não tem que gerar lucro direto por pegar o livro para a população fazer os seus estudos. Ela tem que ter a disponibilidade desses livros para que as pessoas gerem conhecimento, gerem pesquisa, gerem novas tecnologias e isso vai trazer um lucro para a cidade de outras formas. E com parques é a mesma coisa. Um parque como esse que eu estou, por exemplo, ele não deve, cara, não tem como você falar para mim que tem que ser, tá? Ele não pode cobrar a entrada. As pessoas têm que ser livres e as pessoas têm que ser incentivadas a vir para essas áreas o máximo possível. Porque uma área dessa dentro de uma grande cidade, por exemplo, ela não tem assim esse papel de preservar as espécies diretamente. Tipo, é importante que essa árvore esteja aqui, que o parque proteja ela e que bom que o parque está fazendo isso. Só que não é esse o objetivo de um parque urbano. O objetivo de um parque urbano é aproximar as pessoas de um meio natural. As pessoas
vêm aqui, olham as árvores, olham a floresta, ficam apaixonados, apaixonadas, elas ficam encantadas, elas tomam um banho de natureza por meia hora, às vezes nem isso, aqui no meu caso, a 10 minutos de casa eu consigo estar aqui. E eu moro em um centro bem movimentado de Curitiba, só que eu consigo chegar nessa floresta dentro da cidade e me sentir, cara, no meio natural. E com isso eu me sinto conectado, com isso eu me torno um pouco mais ciente que as minhas ações impactam esses lugares. Tá? Então, essas áreas, principalmente as urbanas, elas têm que incentivar ao máximo as pessoas a virem aqui e estarem em contato com o meio natural. Aí sim, se a gente tiver às vezes alguma propriedade, alguma unidade de conservação fora, que está tentando proteger uma espécie ameaçada de extinção específica e tudo mais, aí não é nem a questão de cobrar, aí é a questão de, tipo assim, você fechar a unidade para visitação por um tempo, até a população desse animal ou dessa planta esteja estável e que daí você possa abrir para o público. Inclusive, na lei, um parque, a categoria parque como uma unidade de conservação, ela é obrigada a fazer turismo, a fazer visitação, a fazer alguma coisa, né, de uso público, digamos assim. Agora, existe o conceito de parceria público-privada, né, em que você... Nossa, morreu alguma coisa pra cá, tá fedendo demais, que catinga do caralho. Bens a Deus, nossa, espero que não sejam corpos. Voltando. Uma empresa ela pode tentar lucrar dentro de um parque com serviços secundários. Aí sim é uma parceria. Então, no caso, por exemplo, lá do Parque do Iguaçu, a entrada ela tem que ser franca para todo mundo. E não é só para brasileiro ou só para quem mora ali na cidade. Para todo mundo que quiser visitar o parque. Agora, se você quiser pegar uma bicicleta para fazer um passeio de bicicleta, se você quiser pegar um guia, se você quiser comer, obviamente, isso são serviços secundários. Se você quiser andar de pedalinho, pegar um barco, fazer algum passeio lá dentro, é assim que você lucra dentro de uma unidade. Você não privatiza tudo, a entrada, você não torna aquele passeio uma coisa só para certas camadas da população, mas você consegue ter empresas que vão sim visar o lucro ali dentro, porque lembrando, se você pega uma área que é destinada à conservação do meio ambiente e coloca uma empresa para gerir aquilo, o objetivo dela nunca vai ser a conservação. O objetivo dela é ganhar dinheiro. E isso não tem problema, tá? Não tem problema nisso. Até mesmo porque eu aqui, falando de conservação, falando de educação ambiental, às vezes falando até mais do que eu deveria, eu estou visando fazer a conscientização das pessoas, falando sobre tópicos que eu adoro, mas eu viso lucro também. Eu preciso comer, eu preciso comprar minhas coisas, eu preciso pagar minhas câmeras, meus equipamentos. Inclusive, para você me ajudar a fazer isso, deixa seu like aqui, tá? Se inscreve no canal e mais do que tudo, torne-se um membro aqui da página, tá? Porque isso me ajuda a basicamente poder fazer mais disso daqui que eu estou fazendo, tá bom? Então, se você quiser me apoiar, se você quiser demonstrar o seu apreço pelo meu trabalho, tá bom? Considere se tornar membro. Inclusive já, meu muito obrigado às pessoas que já são e que me possibilitam deixar o meu trabalho de engenheiro florestal convencional, de engenharia florestal convencional um pouco mais de lado e ficar andando aqui no meio do mato para falar um pouco mais para vocês sobre plantas, florestas, meio ambiente e muito mais. E lembrando, não somente o fato da unidade ser uma forma de aproximação das pessoas com o meio, mas também com seus ganhos de tipo, você vai ter um ar melhor na sua cidade, você vai trazer mais chuvas, você vai ter um microclima mais agradável para quem mora ali perto, e tudo isso vai agregar, tá? Inclusive, uma forma da cidade ganhar com isso daqui, às vezes, é a especulação imobiliária, tá? Em Curitiba, por exemplo, mesmo, os terrenos mais caros, né, são em voltas dos parques, né? As pessoas têm pavor de que um parque seja criado no seu bairro, porque pode ser que você seja tirado dali, né? Às vezes a prefeitura precisa ou quer criar um parque, ela vai lá, te tira e aí cria um parque onde você morava. Só que daí, se você não foi uma dessas umas pessoas contempladas aí com a expropriação, você vai ser uma das contempladas com o aumento gigantesco, né, do preço do metro quadrado de quem mora nessas áreas ao redor de parques. Tá, e é assim que funciona uma parceria público-privada, é assim que a gente consegue privatizar as coisas de uma forma menos predatória, tá? Visando realmente no ganho da população, num ganho geral da população e não na simples visão de lucro de algumas pouquíssimas empresas. Até mesmo porque eu adoraria que a minha empresa, Guia da Floresta, que é uma empresa de engenharia florestal sim, não é só uma página de conteúdo aqui na internet, que ela pudesse pegar para gerir parques da cidade. Só que para eu entrar numa licitação desse tipo, eu tenho que ser uma empresa muito grande, com muito dinheiro e que às vezes nem seja do Brasil, porque você precisa realmente de muito recurso para brigar dentro das licitações aí para você trabalhar com isso.
Mas então por que que nos Estados Unidos isso acontece e é um país também muito capitalista, e as cidades são mais resilientes a esses impactos do que o que a gente aparentemente vê no Brasil? É uma questão normal de desenvolvimento, né? Mas tem uma coisa que é uma opinião minha, tá? E talvez seja um pouco forte, que se você não concordar, tudo bem. Pode escrever nos comentários aí, que se você for educado a gente deixa, a gente discute, tá? Mas assim, cara, esses países, Europa, América do Norte, um lugar que está mais bem desenvolvido, eles são mais bem desenvolvidos, não é porque eles são abençoados pela pátria amada Brasil, por Deus, por tudo mais. Eles são abençoados porque, num passado não tão distante, eles exploraram e continuam explorando os países sem vergonhas como o nosso. Então, por exemplo, por que na Itália, se acontecer uma catástrofe ambiental, eles vão conseguir fazer isso muito rápido? Porque tem uma empresa de energia que cuida da energia lá no Brasil, que explora o brasileiro safado, que explora a brasileira, só que lá na cidade deles, lá no país deles, eles fazem diferente. E por que faz dessa forma? Porque ele não precisa roubar e lucrar em cima das pessoas que são contemporâneas, do vizinho, do irmão, da família, das pessoas que estão lá na Itália. Essa pessoa da Europa, dos Estados Unidos, né, do Canadá, né, essas pessoas não precisam mais lucrar em cima, às custas das pessoas que moram perto delas. Elas podem simplesmente cruzar o continente, cruzar o globo e ir lucrar em cima da cabeça dos pobres condenados lá do outro país. E aí a gente aqui do Brasil, a gente precisa lucrar em cima do nosso vizinho. A gente precisa... A galera, né, que está passando dificuldade, a galera sai da sua casa e vai roubar o celular da vizinha. Porque a gente não tem porque a gente não consegue roubar dos caras mais lá de longe. Tá? Então não é porque assim, por que nos Estados Unidos passou um furacão e os caras conseguiram reconstruir tudo tão rápido e aqui no Brasil a gente não consegue? É porque a gente é incompetente? É porque a gente é um bando de macaco? Não, cara. É porque os caras estão fazendo isso em outros países. Tá? E aí a gente não enxerga isso. A gente acha que tipo, no Brasil tem corrupção e lá não tem. Porque lá eles fazem isso em outros países. E a galera bate palminha aqui ainda, quando vem uma empresa do exterior fazer coisa aqui, tá ligado? Por isso que a gente tem que defender o que é nosso. Por isso que a gente tem que defender o do Brasil. A gente tem que defender para que se a pessoa for roubar, que ela roube do vizinho dela, igual nós faz aqui. Porque aí eu quero ver. Se todo mundo estivesse se fudendo lá, igual a gente está se fudendo aqui, eu quero ver como é que ia ser para eles reconstruir isso, tá bom? Tem uma outra coisa também, que vale ser ressaltada, tá? Lá os caras viram que ia vir um furacão, mensagem, alerta, buzina, lugar pra galera correr, tá? As empresas de construção já sabem o que vai acontecer, como fazer e como lucrar em cima disso. Então, pelo próprio fato de eles saberem que vai vir um furacão muito forte que pode destruir muita coisa, eles já se preparam com antecedência, daí tem os estragos, mas eles já sabem que esses estragos vão vir, as pessoas saem dali e não tem tantas mortes e logo as pessoas já se retornam às suas vidas. Aqui no Brasil, não sei o que acontece, a gente sabe que vai vir uma tempestade, vira um corre-corre de barata tonta para um lado e para o outro, ninguém sabe o que faz, aí um começa a xingar o outro, aí vem um cara e começa a falar das mudanças climáticas no YouTube, e aí vem um outro cara e começa a falar que isso é coisa de física quântica, que a gente está no fim dos tempos, aí vem um pastor falar que isso enfim, sabe? E a expiação, sei lá o que acontece. A gente sabe o que está acontecendo, a gente está vendo aí um monte de mudança climática acontecendo, tá? E isso isso não é uma coisa natural, tá, galera? Tem gente que acha que, puta, cara, isso me dá uma raiva. Porque crise climática não existe. É normal que o planeta se esquente e é só você ver. Só você ver aonde? Quais são os dados que você quer dar sobre isso? É da Bíblia? Eu não sei, sabe? Isso que me dá raiva. Tipo assim, a gente mostra o dado pra pessoa, inclusive eu nem vou ficar caçando, porque eu já fiz tanto vídeo sério falando de mudança climática, sabe, com 15 dias editando no meu escritório, que agora eu nem perco mais tempo, porque não adianta. Eu posso esfregar aqui na cara das pessoas um dado, uma pesquisa, e elas vão falar que, mas não é assim, porque se você soubesse, sabe, mano, isso cansa, tá ligado? Enfim, divaguei. Essa foi uma caminhada aqui na floresta de Curitiba, aqui no Parque Barigui. Tá vindo uma chuva, tá vindo um temporal. Aqui em Curitiba a gente até tem alagamentos, a gente até tem problemas, né? Principalmente nas áreas periféricas, que é onde a prefeitura não tá nem aí pra paçoca. Mas feliz ou não, Curitiba é uma cidade um pouco menor e os estragos ainda não são tão intensos. Mas logo vai começar, tá? Meus pêsames aí pra galera de São Paulo, que tá passando por mais um problema. Mas é isso, bora acordar, bora abrir os olhos, bora cobrar todo mundo, tá? Não é achar que o governo de agora tá certo, o de trás estava errado e vice-versa, que a culpa é da empresa, tem que acabar a empresa. Não, é tirar o lobby, conseguir fazer as nossas leis sem o lobby, tá? Porque acho que isso é o que mata. A empresa não é por si só ruim, mas quando ela consegue enfiar ali as garrinhas dentro
da nossa legislação, que ela tem voz para decidir as coisas pelo governo, aí é um problema, com certeza. E sim, eu sei que se a gente for sempre viver numa sociedade capitalista, isso vai fazer parte, né? Se a gente permitir que o lucro rege tudo, né? Sempre que tiver uma empresa forte, ela vai conseguir meter o bedelho dela ali e alguma coisa de ruim vai acontecer para que ela consiga priorizar seus lucros, né? Mas a gente não vai conseguir mudar essa sociedade da noite pro dia, mas a gente pode tentar melhorar ela e viver sem se fuder tanto. Acho que essa é a questão. Mas enfim, galera, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, tá? Para mostrar esse vídeo para mais pessoas, para demonstrar para mim que você gostou. Se inscreva no canal, porque você vai sempre receber esse tipo de vídeo falando da vida, do universo e tudo mais. Plantinhas, floresta, meio ambiente, discussões aleatórias, às vezes um documentário ou outro, como esse daqui da Higambaná, que é a florzinha dos mortos lá para os japoneses, foi um documentário bem legal que eu fiz, um pouco curto, mas eu gostei bastante do vídeo, teve pouquíssima visualização. Se você estiver até aqui, tá, provavelmente você gosta do meu conteúdo, entra nesse vídeo aqui e me escreve nos comentários por que ele foi tão ruim, tá bom? Eu vou gostar de saber. Tá? E mais do que tudo, se você concorda com o que eu tô falando, quer ver mais disso, mais ainda mesmo, me apoiar de uma forma mais direta, considere se tornar membro, tá bom? Já tem vários aqui na página, eu agradeço muito vocês e é por isso mesmo, por essas pessoas, que eu consigo tirar ali o meu ganha-pão do mês e conseguir fazer esses vídeos com mais frequência, com mais profundidade, com uma edição cada vez melhor. Isso é por mim, que eu gosto de fazer isso, mas também para vocês, porque eu acredito que quem acompanhou esse vídeo gigantesco até aqui, de um Zé Ruela falando um monte de baboseira no meio de uma mata, é porque vocês gostam. Muito obrigado, muito obrigado mesmo do coração para quem acompanhou esse vídeo até aqui. Estão aparecendo os outros 2 vídeos para você continuar a sua jornada no meio das plantinhas, da floresta, do universo e tudo mais, tá? Muito obrigado mais uma vez, é nóis, estamos junto. Vamos se preparar porque as coisas vão piorar. Valeu e falou. Recomendaçãozinha cultural da semana. Sim, porque eu sinto necessidade de às vezes falar o que aconteceu comigo na semana que não tem nada a ver com os assuntos aqui do canal, tá bom? Então assim, se você tá aqui só por causa do conteúdo, de eu falando mal das coisas, de falar de planta e tudo mais, pode ser que isso não seja pra você, tá? Mas se você quer saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu comigo na semana e algumas recomendações que eu tenho, fica aqui, tá? Que talvez seja legal pra você, tá? E se realmente eu ver que ninguém gostou, que ninguém ficou até aqui, tá? Talvez eu bote isso aqui só pros membros, porque os membros eu acredito sim que vão gostar. Mas vamos lá. Por que eu quis começar com essa sessãozinha cultural? Porque eu assisti ontem o Sorria 2, tá? E que se você não sabe, é um filme de terror que me fez cagar nas calças. E olha, fazia muito tempo que eu não passava por uma sensação que eu passei nesse filme. Eu acho que, sinceramente, a última vez que eu fiquei tão imerso num filme que me deixou mal, que me deixou apreensivo, que me deixou angustiado, foi realmente lá atrás, quando eu era bem pequeno, que eu assisti O Exorcista com aquela cena da guria descendo de ponta cabeça de escada, porque aquela cena ficou na minha mente por muito tempo e eu fiquei apreensivo no filme, e esse filme, cara, eu não sabia quando que ia acontecer um negócio ruim, eu não sabia quando que meu coração ia parar, eu não sabia quando que eu ia gritar, porque, mano, foi assustador. É uma experiência legítima de filme de terror, tá? Ele aborda muito, na minha opinião, né, o que seria a loucura. Então, assim, tem horas que você realmente... Eu fico assustado com filme de terror, eu acredito, que eu fico apreensivo, quando parece que aquilo é real. Não porque a entidade é real, mas porque ela retrata a dúvida de a pessoa estar louca ou não de uma forma tão convincente que aquilo é muito mais real do que, por exemplo, um filme de alienígena, um filme de assombração, um filme de não sei o que o diretor, o autor, quis passar a ideia de que realmente era algo sobrenatural. E ele não bota a dúvida de ser algo da cabeça da pessoa, tá? E esse filme faz isso de uma forma muito maravilhosa. Claro que tem umas pontinhas soltas, claro que tem como melhorar, mas um filme de terror, ele é pra te fazer passar medo, né? É igual ir numa montanha-russa e você reclamar que, tipo, pô, eu vomitei, passei mal, fiquei com medo. É isso que você queria. Num filme de terror, pra mim, é isso, tá? Um filme de terror tem que ser terrível. Um filme bom de terror tem que ser terrível. E esse é assim, tá bom? Então eu recomendo bastante. Se você não gosta, obviamente não vá. Se você gosta, vá com o pé atrás, tá? E vá num cinema, tá? Eu tô, inclusive, falando isso porque fazia muito tempo que eu nem ia no cinema, mas ontem era aniversário da minha digníssima e era a estreia do filme e a gente falou, vamos lá assistir, né? Deve ser bom, a gente vai rir,
vai ter umas coisas bestas, vai ter umas coisas mal feitas, como a maioria dos filmes de terror faz, que a gente não se apega ao personagem, a gente só critica as coisas que ficou errada, as decisões ridículas dos personagens. Esse filme não. Esse filme você se apega à atriz, que é maravilhosa, é uma atriz fantástica, e você também fica com medo. Cara, sinceramente, eu fiquei com medo. Eu não sabia em que momento que eu ia assustar de novo. Claro que tem aquelas preparações pro jump scare, tem muito jump scare. Eu gostei, né, desses sustos que ele dá, porque eu fui lá para passar mal, eu fui lá para tomar susto. É isso que eu quero tomar susto. E ele faz isso muito bem, tá? Então, essa é uma recomendação porque, igual eu falei, eu fui assistir no cinema, na estreia, e só tinha 8 pessoas contando comigo e com a minha esposa lá. E no meio do filme, 2 foram embora porque não aguentaram. Então, assim, pô, a estreia de um filme bom, tinha ninguém no cinema, e eu não quero que isso acabe. Eu gostaria que as pessoas fossem mais no cinema para assistir filme de terror, para que tenham mais filmes como esse, tá? Aborda muito bem a loucura, tem muito susto, é muito gore, tá? No final tem uma cena lá que me lembrou muito O Enigma do Outro Mundo, né? Aquelas maquetes horrorosas de coisas assim. Nossa, cara, eu não vou dar spoiler, tá? Mas enfim, se você gosta, vai assistir. Se você não gosta e quer ter uma experiência diferente, vai lá assistir. Eu vou terminar por aqui, porque tem moto filha da puta passando, avião filha da puta passando e tá vindo uma chuva violenta e eu preciso ir embora pra casa pra editar esse vídeo o quanto antes, tá bom? É isso. Se você ficou até aqui, cara, valeu, tá? Porque eu adoro falar sobre isso. Me deixa aqui nos comentários o que você acha sobre Sorria 2. Quem não ficou até aqui não vai entender nada do que a gente tá falando sobre isso. Tá bom? Valeu mais uma vez, muito obrigado. É nóis, tamo junto. Assista Sorria 2. Valeu, falou.